querendo ou precisando expandir a tua prosperidade? Melhorar os seus relacionamentos, a sua saúde, suas finanças, sua conexão com a espiritualidade? Faz sentido para você ouvir um pouco sobre uma metodologia que pode te ajudar a alcançar tudo isso? Se sim, fica aqui comigo, porque começa agora o Frequência Vital Siriana, o programa que está aqui com você toda quinta-feira, 3h30 da tarde, para trazer mais energia, mais consciência, para que você possa criar uma vida que tenha mais sentido com o que você deseja viver, que seja uma vida mais próspera e mais harmônica para você. Eu sou Carol Surianon, seja muito bem-vindo, prazer para mim estar aqui contigo. Eu sou terapeuta, mentora, palestrante, escritora e, acima de tudo, especialista em saúde energética. A saúde da tua energia, da minha energia, da energia do ser humano. E por que que eu me especializei em saúde energética? Como assim? Porque esses mais de 10 anos atendendo as pessoas e ajudando as pessoas a criarem vidas mais prósperas e mais felizes, eu entendi que a frequência vibracional, a energia da pessoa é o que cria a sua materialidade, é o que estabelece a sua conexão com o divino, com a própria divindade. É o que realmente faz com que ela viva uma vida que tenha mais sentido, mais propósito, mais realização e prosperidade em todos os sentidos da vida. Então, por isso, me especializei em saúde energética e convido você a ficar aqui comigo no programa de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o método saúde energética, um método de cura siriano, no qual eu canalizei junto com os irmãos sirianos e várias outras egrégoras. Mas se você está ouvindo tudo isso e achando um pouco diferente, não está muito familiarizado com toda essa verdade, eu te convido aí nos programas anteriores, assistir os programas antes, porque eu faço uma cadência de aulas trazendo informações que vão ajudando a você a interiorizar e a assentar como a vida se manifesta nesse planeta, como que a gente cria a nossa realidade, como a gente melhora as nossas conexões. Se você está me ouvindo porque você quer ter mais conexão com a tua família estelar, com seus mentores, assista os demais programas também que você vai entender, mas hoje a gente vai falar bastante sobre como a metodologia saúde energética pode te ajudar, quais são suas vertentes, o que você precisa buscar, na verdade, quando você quer expandir a tua vida, né? E quando eu falo expandir a vida, é expandir a prosperidade, né? A prosperidade, na verdade, é o equilíbrio. Para que nós tenhamos equilíbrio, as áreas da nossa vida precisam estar equilibradas. A nossa família precisa estar, nosso lazer precisa estar, as nossas finanças precisam estar, a nossa conexão com o divino precisa estar, a nossa saúde física, emocional, mental também precisa estar, ou seja, tudo precisa estar equilibrado para que haja fluidez. Porque se uma dessas áreas estiverem com pendências ou passando por desafios, inevitavelmente a energia do ser humano, né, que está ali vivenciando, vai acabar descendo, caindo. E quando isso acontece, se a pessoa não sobe com rapidez, porque é isso que a gente vai ver aqui, o método saúde energética ajuda você a fazer, né, esse primeiro e compreender que você que tem que fazer isso por você. E segundo, você dentro da metodologia vai recebendo ferramentas, vai recebendo informações, vai mudando a sua consciência para que quando desafios apareçam na sua vida, você tem a possibilidade de sair deles com mais facilidade e com mais velocidade. Eles tenham menos impacto na tua vida. Veja o que eu estou falando aqui. A frequência elevada, uma vida com equilíbrio, não quer dizer ausência de desafios. Tá? Muita gente entende que estar elevado vibracionalmente, equilibrado, espiritualmente, dentro da vida também, que nunca mais vai ter desafios na vida. Isso é uma inverdade, uma mentira. Se você acredita nisso, você está acreditando em contos de fada. E eu digo que o conto de fada ele é maravilhoso perto disso.
desafios sempre vão acontecer. Por quê, gente? O desafio, na verdade, ele acontece na nossa vida simplesmente para que a gente preste atenção a algo que a gente não está botando atenção. Algo está acontecendo na nossa vida, nós estamos possivelmente apegados a situações que a gente precisa deixar ir para que a vida continue o seu processo fluídico de crescimento. Então, quando a gente se apega e fica ali, e muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, vem um desafio para que mostre que você está ali segurando dentro do rio e a correnteza indo, te levando para um lugar maravilhoso e você segurando em raízes ali, não se permitindo fazer esse processo de crescimento e de expansão. Então, o desafio ele faz parte da normalidade e ele vem com esse intuito. Quando a gente já começa a olhar para o desafio com esse intuito, né, de tipo, tá bom, o que está chegando aqui que eu não estou vendo, o que, que eu preciso organizar dentro de mim, ou transmutar dentro de mim, ou desapegar para que eu possa voltar para o fluxo, né? Voltar para a fluidez. O desafio por si só já tem uma carga muito menos densa. Ele deixa de ser um mega problema para ser simplesmente algo que precisa ser visualizado, né? Ele passa a ser visto não como algo extremamente pejorativo e complexo, e aquela carga de é difícil, para ok, eu preciso olhar para algo aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Vamos então colocar, né? Voltar toda a minha atenção para mim mesmo, para dentro, para eu entender o que, que é que está acontecendo. E aí, quando eu compreendo esse desafio, ele não tem mais por que existir. E ele simplesmente vai embora e a gente se ergue e se eleva novamente. Óbvio que para eu ter esta consciência, esse desprendimento dentro do momento do desafio, eu preciso ter bastante embasamento e bastante força interior. Embasamento no que eu preciso fazer, eu preciso ter ali, tipo, uma listagem, sabe? De coisas que eu preciso ter de fácil acesso, que vão me ajudar a transitar e, ao mesmo tempo, ter essa sapiência, esse lugar interno de calma interior, né? Isso é alcançado através do processo de autoconhecimento. Então, quando a gente pensa, né, numa metodologia que me ajuda a transpor esses desafios, que me ajuda a elevar a frequência, eu preciso ter este embasamento de eu saber ferramentas, de me fornecer ferramentas para que eu possa usar quando necessário, e também eu começar a fazer um processo de transformação interior, de autoconhecimento, para que a minha base não desmantele quando eu me ver dentro de um desafio, ou seja, eu estou dentro do desafio, mas eu compreendo que eu não sou o desafio, eu compreendo que a minha vida não vai morrer, nada vai acontecer de tão grave. Se eu olhar para esse desafio simplesmente enxergando não ele como um bicho-papão gigante, mas como que ele realmente é. O problema da humanidade, né, e da sociedade é que as pessoas estão condicionadas a verem o desafio já de uma forma muito negativa, né? É realmente um bicho-papão, é igual aquela criança que está na cama com medo à noite, e aí ela vê uma sombra, e às vezes a sombra é um bonequinho pequenininho que passou, né, uma luz e aumentou aquela sombra e virou um bicho-papão para ela. Os adultos da sociedade estão vendo os desafios da vida da mesma forma que a criança. Aqui a gente já traz aí uma informação de que é preciso crescer, primeira coisa, né? O crescer não significa abandonar a criança interior, muito pelo contrário, nem sufocar e colocar ela de escanteio. Mas é preciso se apropriar desta criança, inclusive de tomar conta, de virar o pai e a mãe dessa criança, para que, quando essa criança interna tiver medo, porque o desafio causa isso nas pessoas, né? O medo de não solucionar, o medo de não transpor, o medo de estacionar, você mesmo pegue as mãos dessa criança que é você e consiga levar essa criança para um outro lugar. E esse lugar, ele está dentro de você. Só que se você não tiver essa base, fica muito difícil. Então, quando a gente fala nesse processo de despertar, né, da nossa
da nossa espiritualidade, da elevação da nossa consciência, da expansão da nossa frequência, esses 3 universos, eles não estão isolados, eles são completamente interdependentes, né. Não tem como eu elevar a minha frequência se eu mantenho minha consciência mais baixa, isso não existe. Não tem como eu ter um despertar espiritual, grande, se a minha frequência está baixa, isso não acontece. Esses 3 universos, eles precisam estar elevados. E a pessoa ela precisa compreender que ela precisa dar atenção para isso. Atenção para quê? Primeiro, ao autoconhecimento. Ela precisa se conhecer. Ela precisa compreender quais são os pontos, né, de fragilidade. Onde é que pega mais em mim? Qual que é o meu calcanhar de Aquiles dentro dessa personalidade no qual eu vivo hoje? Quando a pessoa entende isso, fica muito mais fácil de o desafio vir e o calcanhar de Aquiles começar ali e falar: ah, lá vem o calcanhar de Aquiles, já sei o que está acontecendo. Ela mapear dentro de si. O que acontece é que a maioria das pessoas não está disposta a fazer esse processo de reconhecimento e de realmente de conexão consigo mesma. Por quê? Porque elas querem uma pílula mágica, uma pílula no qual alguém vai dar a varinha mágica, a pílula mágica para ela, e ela vai tomar e todos os problemas serão solucionados. E aí, o que que acontece? O problema até pode ser mascarado, não é solucionado, tá, gente? Mascarado e melhorar por um certo tempo. Só que se não tiver uma construção interna, ele vai voltar. E eu te garanto que ele vai voltar muito maior. A questão é, você está disposto a se ver? A ver suas sombras? A compreender aonde é que você precisa se lapidar, se melhorar, onde é que teu caráter está meio duvidoso, aonde é que você sente inveja dos outros, aonde é que você se dói demais, onde é que você se coloca como vítima, o que que acontece? Será que você está sendo muito autoritário? Você é o algoz, é a vítima, é o anjo da vida? Quem é você perante você mesmo, as suas relações? E as tuas relações são só o espelhamento da tua própria vida. Toda relação que a gente tem, independente de qual seja, ela só está nos mostrando o que a gente precisa curar na gente. Tudo que incomoda no outro é porque eu tenho em mim, em algum grau. É porque tem algo em mim que dói e que eu preciso curar. Ou seja, nada do que me acontece tem a ver com o outro. Tudo que me acontece tem a ver comigo mesmo. Esta é a base de qualquer processo terapêutico, independente se o foco dele é transmutar, é fazer um processo de elevação da consciência, das emoções, ou se também é fazer um processo de elevação espiritual e energética. Tanto faz. O processo aqui é o mesmo. Primeira chamada, autorresponsabilidade. Então, a gente parte desse princípio, ok? O método saúde energética vai ajudar você a ir mapeando, né? Construindo esse mapa interno e também se desprendendo, né, desse mapa. O que que acontece aqui para vocês entenderem? Eu fiz muitas formações dentro do universo holístico, né, fiz formações de PNL, de hipnose, tenho todas as formações de hipnose, não clássica, clássica, ericksoniana, não verbal, todas, tá. Constelação familiar, eneagrama, apometria, rometria, reiki, assim vai, tá? Estou esquecendo alguma coisa aqui com toda certeza. E durante um tempo, sempre fui muito curiosa, né, sobre o desenvolvimento humano e as ciências holísticas por conta da minha mediunidade. Era a minha criança, desde cedo, me mandando, né, me direcionando, né? Tudo que a gente gosta, que a gente tem um dom natural, já nos mostra qual é o nosso caminho, o caminho do nosso propósito, do oferecimento que a gente vem fazer aqui, perante quem a gente é para os demais, né. E a gente precisa ter olhos para isso. Então, quando eu fui isso também, dentro do saúde energética, você também vai começar a mapear, né. Se você não tem claro o que que é que você veio fazer, o propósito de vida, como é que você pode ser útil, né, à humanidade, com esse processo de autoconhecimento, isso vai ficando cada vez mais claro, tá?
Então, quando eu trabalhava muito, as pessoas dentro desse universo, né, de reprogramação mental, reprogramação emocional, e, eu, médium desde pequena, também tenho muita bagagem, muita informação, muito conhecimento no campo espiritual, no campo magístico. Só que antes eu não conjugava uma coisa com a outra, por quê? Porque eu também tive que fazer um processo de volta interior, de reconexão comigo mesma, de autoaceitação. Eu não conseguia, conjugar esses 2 universos tão importantes, por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitada, eu tinha medo de eu me assumir como médium, de assumir a minha todo o campo mediúnico, o campo magístico com que eu tenho muita facilidade de trabalhar, e eu tinha medo de ser, renegada da sociedade, de ser taxada como louca, então eu escondi isso durante muito tempo. E eu tive que passar por movimentos muito dolorosos, né, desafiadores comigo, para eu entender que estava errado. E eu tive que fazer todo esse processo, né, que eu aplico junto eu e minha equipe, que a gente aplica dentro, do método saúde energética com as pessoas atualmente, primeiro comigo. Eu cheguei num lugar que eu já contei em alguns podcasts, no qual eu realmente estava tão desacorçoada na vida, que eu pensei que eu não queria mais viver. E isso para uma pessoa que trabalha com espiritualidade, que vive a espiritualidade, assim, é o pior das coisas que você pode pensar, porque a gente sabe o quanto a vida é valiosa. Naquele momento eu tomei um susto gigante. Eu falei: "Meu Deus, olha o que que passou". Foi uma coisa assim, um lapso, buf, na minha cabeça. E aquilo me assustou muito, porque eu falei: "Gente, eu tô no fundo do poço". Só que ali, quando eu me vi no fundo do poço, eu também entendi que eu me tinha me colocado ali, né. Toda a bagagem que eu trazia, né, de informação, de estudo que eu já tinha feito, aquilo fez um raio dentro de mim, né, do mesmo jeito que veio o raio de: "Ai, não quero mais viver", veio o raio de: "Olha, você tem muita informação aí que você não está usando para você". E por que que eu não usava para mim até então? Porque eu não tinha valor para mim mesma. Eu não tinha valor, eu não importava, o resto, as pessoas importavam, a opinião dos outros importava, o que eu sentia, como eu me sentia, não importava. E aí, quando a gente chega no fundo do poço, a gente vira e fala assim: "Eu não tenho mais nada a perder", né. Então você acaba ficando meio disposta a incluir coisas. Então, naquele momento, eu comecei a unir essas duas vertentes, né, do campo espiritual e magístico com todo a parte de desenvolvimento humano, de ciências holísticas. Por que que eu comecei a fazer isso? Porque toda essa informação de reprogramação mental, emocional, eu comecei a aplicar em mim. E ao mesmo tempo que eu aplicava em mim, com as habilidades mediúnicas que eu tenho, eu visualizava, eu falava assim: "Meu Deus, é como se eu estivesse patinando aqui no gelo, eu não estou conseguindo sair muito do lugar". Eu saía um pouco, mas eu voltava, né, ia um pouquinho, voltava, ia um pouquinho, voltava, eu falei: "Meu Deus". E eu comecei a visualizar que as energias que estavam me prendendo, me segurando, energias externas e energias internas, elas tinham origem muitas vezes em outras realidades, e que se eu deixasse aquilo, continuasse deixando, por mais que eu fizesse desse outro lado, ia reprogramando, cuidando e me esforçando, essas outras forças eram muito grandes. Então eu comecei a remover, fazer um processo de remoção dessas energias, que hoje em dia eu chamo de energias bloqueadoras da prosperidade, né. São várias, a gama de energias bloqueadoras da prosperidade é imensa, tá, vem desde ancestralidade, de nossas crenças interiores, das nossas crenças limitantes, dos nossos traumas, desde magias, de maldições, de contatos, de contratos, pactos, de miasmas, de formas pensamentos, de inveja, e assim vai, tá? É gigante. Se a gente não tira isso, funciona como se você estivesse andando pela vida num caminho, querendo chegar num lugar, com 10 mochilas muito pesadas, você carregando. Você não vai conseguir chegar ali inteira. Ou você vai demorar muito tempo para chegar, ou você vai desistir no meio do caminho. E eu visualizei aquilo com muita nitidez. Então eu comecei a fazer trabalhos, né, espirituais, energéticos para ir removendo. No que eu comecei a fazer isso, 15 dias depois eu estava ótima. E foi assim que o método saúde energética nasceu.
Então ele nasceu primeiro, né, incluindo a parte de terapia vibracional. A terapia vibracional foca o quê? Na tua elevação da frequência, na elevação da tua frequência, tá? Ela vai trabalhar os seus traumas, as suas crenças, quem você é, vai te ajudar nesse processo de reconexão consigo, a organizar, né, mapear o teu propósito, como oferecê-lo, vai te ajudar com qualquer processo terapêutico, mas o foco é fazer um processo de elevação da tua frequência. Por quê? Porque é isso que muda a tua realidade. E em paralelo, você tem associado outro trabalho que se chama Ascension. O Ascension é o trabalho que faz a remoção das energias bloqueadoras da prosperidade. Então, o método de saúde energética, ele nasceu aqui, tá? Junto com ele vieram outras ferramentas de elevação da vibração, né, da nossa frequência, como ferramenta de auto-hipnose. Por isso que eu tenho um kit de auto-hipnose. Auto-hipnose, gente, é maravilhoso para as pessoas que precisam reprogramar a mente e estão com dificuldade, tá? Por quê? Porque ela escuta ali antes de dormir, que é o período que eu mais indico escutar, porque a mente da gente repete muito as últimas coisas que a gente viu durante aquele dia, e a mente trabalha por repetição. E como a mente trabalha por repetição, se eu dou algo que é positivo para ela ficar repetindo, ela vai repetir enquanto você está dormindo. O que que isso vai fazer? Um processo de reprogramação na sua mente muito mais rápido, tá? Então é excelente para as pessoas que estão com crise de ansiedade, com depressão, com insônia, tem problemas, tá? Médiums que sabem que são médiums e que não sabem que são médiums, que absorvem muita energia de outras pessoas, dos ambientes, que se sentem mal assim do nada, fica irritado, dá enjoo, dá vontade dá irritação, dá diarreia. Se isso acontece com você, é porque você está acumulando muita energia. Então, dentro do pacote do kit de hipnose que eu fiz eh, hipnoses para diferentes coisas, tá? Fiz hipnose para você melhorar a sua relação com a sua mãe, por quê? Relação com a mãe é fundamental, gente. Ela que nos dá a vida, né? Se eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, eu não aceito a vida. Já parou para pensar sobre isso? Preciso ter, tá? Preciso organizar. Então, ela traz isso, ela traz uma melhoria com a criança interior, né? Para melhorar a relação com a tua criança interior, de você assumir essa criança interior, de resgatar esta criança, exercícios de limpeza energética, exercícios de expansão da prosperidade, uma carta para a prosperidade, para que você vá entoando no teu inconsciente, trazendo, expandindo aquilo e trazendo para você, entre outras coisas. Então, o método saúde energética, ele nasceu dessa maneira. Era terapia vibracional, mais o Ascension, remoção das energias bloqueadoras, mais as ferramentas, né? Dentro das ferramentas, o kit de auto-hipnose, tarô também, tá? Porque oráculo é muito legal quando a gente tá confuso, tá? Eu tô confuso com alguma coisa, eu vou lá, abro o oráculo. A hora que eu abri o oráculo, o que que eu entendo? Esta realidade está mais provável de acontecer, mas se eu não gostar, eu posso corrigir. Já parou para pensar nisso? Que o tarô serve para isso, inclusive? O oráculo, não só o tarô, né? Qualquer oráculo. Então a gente vai organizando, né? Todas essas ferramentas, arquétipos. Gente, eu preciso, se eu quero mudar a minha consciência e eu não estou conseguindo fazer isso de uma forma acelerada, eu quero acelerar isso, quando eu me conecto e eu ativo um arquétipo na minha vida, eu começo a receber a energia desse arquétipo. E, obviamente, eu preciso escolher o arquétipo certo, né? Então, assim, como que eu escolho o arquétipo certo? No meu ponto de vista, é adentrando a energia da pessoa, pedindo ao eu superior, aos mentores dessa pessoa, que fale qual é o arquétipo certo para ela. É assim que eu indico os arquétipos para as pessoas, tá? E aí, por último, né, eu já estava trabalhando com isso já há bastante tempo, surgiram as mentorias. As mentorias vieram por uma necessidade das egrégoras superiores, porque nós estamos fazendo um movimento aí de transformação energética no planeta, né? Isso está acontecendo de uma forma muito acelerada e quem está aqui está tendo essa oportunidade de fazer por si também. Só que o tempo está acabando. Então, assim, quem não fizer isso enquanto estiver aqui vivo, encarnado, não vai mais fazer aqui, vai ser realocado. Se eu não transpor a minha consciência para a quinta dimensão, eu irei ser realocado para outro planeta de terceira dimensão, ou seja, é uma grande oportunidade. Então, o que que eles estão fazendo? Eles querem nos ajudar. Por quê? Porque
a evolução humana é importante para eles, né? Como eu disse no programa da semana passada, nós ou da retrasada, nós somos, extremamente miscigenados, temos DNA de várias raças. Cada humano que ascensiona a sua consciência desperta essas outras raças dentro de si, e cada raça que é despertada, a outra que está ali recebe a informação, começa a se desenvolver a partir daquilo também. Então, para vocês entenderem, o processo de ascensão humano e da Terra é muito importante para todos, tá? Se a Terra é extinguida, há uma repercussão em várias galáxias, inclusive. Se o humano é extinto, entre aspas, também há uma repercussão. Então, estão ajudando. Então, como é que eles arrumaram um jeito de ajudar de uma forma mais rápida? Trazendo atalhos, salto quânticos vibracionais. Como que é esse salto quântico? Através das sintonizações. Então, eles estão pedindo para vários médiums em vários pontos, né, do globo, né, da Terra, para focarem o seu trabalho em grupos, e nos grupos eles trazem sintonizações. As sintonizações são como grandes downloads energéticos que entram e se ancoram nas nossas células, provocando uma movimentação e uma modificação celular que movimenta e modifica o DNA, tá? Fazendo uma modificação completa no ser humano, para que haja uma movimentação e modificação no inconsciente desse ser humano e que depois vai chegando à consciência. Então, o que é que veio esse pedido? Então, eu comecei a fazer mentorias em grupo, né? Mentoria Sou SE. Básico, né? O nível básico, o intuito é sintonizar o máximo de pessoas possível. As pessoas sintonizadas fazem realmente um salto quântico, vibracional, tá? Como que elas fazem isso, né? Se você for conversar, se conhecer alguém que tenha feito mentoria comigo, pergunte se essa pessoa teve mais expansão da espiritualidade, da mediunidade, se tem mais paz no coração, se as relações melhoraram. Com toda certeza absoluta, elas falarão para você, te darão vários motivos, né? Várias mudanças que aconteceram depois das sintonizações, catarses, porque a energia negativa precisa sair, a hora que vem a positiva, a energia precisa sair, e depois um processo, né, no nível intermediário de ajudar essas pessoas a terem ferramentas para se manterem elevadas, tá? Então, o método saúde energética, ele tem como intuito e base ajudar você a transformar a sua vida, é ajudar você a andar por si só, a não depender mais de outra pessoa, a encontrar a própria divindade, a própria força. Tá? Se você está precisando, parou para pensar, quer expandir tua prosperidade, quer ter mais conexão, quer vivenciar coisas diferentes, mais harmônicas, mais prósperas na sua vida, está buscando uma forma, estava pedindo, né, ao universo uma forma, a Deus uma forma de como se ajudar, manda uma mensagem para a gente, nosso WhatsApp é 199925 5036, 199925 5036, e a gente pode aí ajudar você a elucidar ainda mais. Estamos chegando ao fim. Semana que vem a gente vai falar sobre um assunto, né, que pode, você já parou para pensar o que é que pode estar bloqueando o teu sucesso, a tua prosperidade? Vamos falar sobre isso? Então, te espero no programa da semana que vem. Gratidão imensa por estar comigo até agora. Um beijo enorme, muita luz na vida de vocês. Até!